você é a favor ou contra ter arma, seja dentro de casa, seja na rua? Qual é a sua opinião sobre esse assunto? Aqui no nosso estúdio, a gente recebe os advogados. Flávio Fabiano, muito obrigada pela sua presença, doutor Flávio, uma boa tarde, viu? E também doutor Fábio Marçal, obrigada também pela sua contribuição com a gente sobre esse debate tão importante, né? Que a sociedade precisa parar para discutir esse assunto e a gente entender o que tem de positivo, o que tem de negativo. Olha só essa perda dessa família. Qual é a sua opinião sobre esse assunto, doutor Fábio? Bom, questão de arma, né, assim, é algo extremamente complexo, né, de lidar, mas a minha opinião eu sou contra a deliberadamente liberar armas para pessoas que não têm nenhum tipo de habilidade, questões de segurança, né, para lidar com esse tipo de equipamento que serve em tese para segurança. É preciso ter um treinamento e habitualidade em lidar com isso. A gente não pode menosprezar os riscos das armas, né? Então, é o que aconteceu. Uma pessoa provavelmente leiga, né, foi lá mexer numa arma e ela disparou. A arma, ela só dispara com o dedo no gatilho e algum momento, um procedimento de segurança não foi cumprido por falta de habilidade, por falta de perícia, né? E aconteceu esse acidente, e isso acontece todos os dias. A gente vê situações dessas e às vezes muito piores, né? Violência doméstica, no trânsito, corriqueiramente a gente vê isso. Então, por isso, a minha restrição a deliberadamente armar a população. Nós não temos maturidade para isso. Mesmo diante dos casos de insegurança, de violência, que também pesam nessa balança? Olha, existe uma falsa sensação de segurança em armar a população, mas isso compete ao poder público, né? Então, nós temos falhas, né? Hoje as questões eletrônicas, todos os sistemas estão aí para tentar conter essa violência, mas armar a população no sentido de que essas pessoas vão promover segurança, isso é uma falsa retórica. Doutor Flávio Fabiano, e a sua opinião sobre ter arma ou não? Roberto, eu sou a favor do direito de exercer a sua legítima defesa. O que isso significa dizer? Nós estamos retratando aqui uma situação de, muito provavelmente, uma arma ilegal de pessoas sem qualquer tipo de habilitação. Para esse tipo de gente, o poder público jamais concederia um porte ou uma posse, uma autorização para porte. Existem requisitos que precisam ser preenchidos para você ter a posse e o porte de uma arma. Quais são eles? 25 anos de idade no mínimo, habilidade para o manuseio do equipamento, rigidez psicológica, ou seja, pessoas com a mentalidade, com o psicológico devidamente comprovado, além do histórico limpo, sem qualquer envolvimento com crime. Esses são os requisitos. O nosso Código Penal, ele estabelece no artigo 23 que todos podem exercer a sua legítima defesa. Quando você está diante de uma situação em que, para se defender, você lança a mão desse recurso, você está protegendo a sua vida e a de terceiros. E para você possuir, além disso, uma arma, o porte ou a posse, você tem que demonstrar a efetiva necessidade dessa arma, desse porte, enfim, do uso do equipamento. Então, mostrou que tem capacidade, habilidade e condições mentais, poderá ser concedido o porte. Eu pergunto a você agora, você diante de uma situação, aqui é o retrato, foi retratado uma criança, infelizmente, pessoas sem qualquer habilidade. Agora, você indo na sua casa, chegando, mulher, que em tese os bandidos entendem como uma presa mais fácil, está chegando no seu portão e um criminoso vem te abordar. A chance dele, além de te roubar e cometer outras violências contra você, é grande. E se você está naquele momento armada, você vai repelir a injusta agressão. Essa é a legítima defesa devidamente autorizada pelo Código Penal. E, repito, o porte e a posse de arma, você precisa demonstrar. Eu tenho condições, eu tenho capacidade. Demonstrou, você é um cidadão no exercício dos seus direitos. Vamos lá, eu tenho condições, eu tenho capacidade. Mas em vários momentos aqui no Fala Espírito Santo, nós já trouxemos um dado, por exemplo, que o Brasil
é o país mais ansioso do mundo. Já falamos várias vezes sobre a falta de controle emocional. Quantas vezes já mostramos aqui de brigas no trânsito pela falta de controle emocional, que pelo fato da pessoa ter ali uma arma, ela não vai pensar, ela vai acabar agindo. Você acha que a gente tem estrutura emocional? Você acha que o brasileiro tem esse suporte emocional? Nós discutimos aqui é o cidadão que está portando a arma. Muitos desses crimes em trânsito são pessoas desabilitadas, que não têm autorização. Arma diversas vezes ilegais. Por quê? Eu reitero, quando você vai fazer a compra de uma arma ou vai pedir o porte dessa arma, você tem que demonstrar que está devidamente no pleno gozo de suas faculdades mentais. É evidente que todos podem ter um descontrole ou outro, mas o carro, em diversas situações, alguém desarmado, o carro poderá ser utilizado como arma também. Aqui nós estamos discutindo não o direito de atacar, mas sim o direito de se defender. É necessário que se avalie o caso concreto para aí dizer ou não se houve o exercício de um direito de defesa ou se aquela pessoa praticou um ato criminoso de qualquer outra sorte. Olha só, a gente já esperava por isso que o assunto fosse gerar uma grande polêmica, né? Tem pessoas a favor, tem pessoas contra, e a gente está aqui para mostrar os dois lados. A Letícia Pimenta participa com a gente aqui no nosso Facebook, ela diz: eu sou contra o armamento, até por motivos óbvios, né? Na nossa mão já é uma arma, imagine ter outra. Sou prova viva, minha prima tinha uma arma em casa por controle, e aí ela entrou em depressão e tirou até a própria vida. Tem uma pessoa que diz aqui, a Marcilene Pontes, ela diz, ela contra também o desarmamento. Se ela pudesse, ela teria uma arma, porque a maior parte das armas apreendidas são clandestinas. A pessoa mesmo que atirou acidentalmente na criança não tinha porte nem posse de arma. Nesse caso, doutor Fábio, como que seria uma solução para essas situações que, mesmo sendo hoje proibido, né, o porte de pessoas, qualquer cidadão de bem hoje não pode, né? Você tem que ter uma determinada profissão. Como que seria esse controle, já que hoje na prática ele não existe? Olha, até a legislação ela é incoerente em todos os momentos, né? A atividade policial e a atividade com arma, né? Arma se usa em pronto emprego. A arma não se usa guardada em uma gaveta para reagir a um assalto. Isso é incoerente. Se vão promover um porte de arma para um cidadão que precisa, e que se não dê só a posse, que dê o porte e que ele esteja usando está ali usando essa arma em pronto emprego, com habilidade, treinando corriqueiramente para que não ocorram esses acidentes. Você liberar a arma, posse de arma, dentro de casa, tem que estar guardada num cofre, num local seguro, para um cidadão reagir. Eu vejo isso uma incoerência tamanha e pessoas de bem, o doutor Flávio aqui falou muito bem, né? Os requisitos têm que ser obedecidos, mas a gente está vendo aí operações e mais operações, pessoas com a índole boa sendo usadas por criminosos para adquirir arma. Então, você pesar dois direitos fundamentais, né? A segurança, a sua legítima defesa e a vida. O que pesa mais e cobrar o Estado para que promova a segurança pública. A gente não pode, o Estado muitas vezes é grande e dificulta fazer isso, mas a gente não pode delegar segurança pública, segurança patrimonial ao cidadão comum. Nós estamos matando a população, estamos promovendo violência doméstica, estamos promovendo ameaças, né, diversos outros crimes de extorsão, né, a gente vê corriqueiramente aí pessoas ameaçando um, ameaçando o outro para fazer cobrança, porque está portando uma arma. Então, eu sou contra, sou a favor no sentido de que é necessário um servidor público, um advogado criminalista que está ali tendo embates muito complicados durante a vida dele, mas ele ter
não só a posse, ele tem que ter o porte e arma se usa em pronto emprego, porque a reação ela é em segundos. As trocas de tiro, todo um treinamento o que você tem que ter para reagir a uma injusta agressão, ela tem que ser rápida. Você vê, às vezes, os policiais em momentos de estresse, num tiroteio, aí invadindo, às vezes tem um efeito colateral. Um cidadão que não tem nada a ver com isso é atingido, é um efeito colateral de uma operação. Imagina um cidadão comum com a arma no porta-mala, no porta-luva. Vou reagir a um assalto. Isso é incoerente. Doutor Flávio Fabiano, de acordo com essa fala aqui do doutor Pablo Marçal, qual seria, então, a justificativa, né, para que, por exemplo, a gente vê policiais tendo descontrole emocional num momento como esse? A justificativa é a mesma. O artigo 5º estabelece todos os direitos. O principal direito que nós temos é o direito à vida. Você só consegue garantir a sua vida se você está em segurança. E você só mantém a sua vida diante de uma injusta agressão se defendendo terceiro. Eu estou armado numa situação, vejo que você está sofrendo uma violência, eu posso ir te defender. Legítima defesa de terceiro. Evitei uma morte. Posso ter causado uma outra, mas uma morte justa. E evitei uma morte injusta, em razão de uma ação justa. É algo bem simples de entender. A questão é, o porte é um porte autorizado. Um porte segundo as normas técnicas, segundo a legislação, segundo o que a Polícia Federal autorizou. Esse é o porte. Nós não estamos falando de um porte legal. Efetivamente, existem as situações que pessoas eram utilizadas, que o decreto foi alterado, comprando diversas armas, muita munição, para armar o crime organizado. Mas na hora que você está praticando esse ato, o ato por si só já é criminoso. Você pode estar integrando uma organização criminosa. Então, a finalidade da arma, a função social da arma, que seria proteger, para esse caso, ela foi perdida e nós estamos diante de um crime. Mas quando uma pessoa compra uma arma, ela está objetivando defender a si, ao patrimônio e até a terceira, a sua família. Eu reitero, diante de uma situação, você está dentro de casa, muitos casos você identifica o risco que você está correndo, a arma está no cofre, mas você tem a senha do cofre. Quem tem o porte, para você estar portando a arma, em muitos casos está numa situação delicada, está ameaçado. Uma mulher que mora, está ameaçada também, com homem violento. Mulheres são atacadas e elas, se armadas, podem se defender e cessar a agressão, essa injusta agressão. Pessoas que moram no interior, que o Estado está distante, está longe, elas não podem ficar esperando que a polícia, que o poder público venha socorrer. Então, elas precisam se defender. E empresas de determinadas atividades que estão em constante risco, elas estão ali para se defender. A pergunta que nós fazemos é a seguinte, que eu faço é a seguinte: a violência, ela está aumentando ou diminuindo? Nós temos mais sensação de segurança ou de insegurança? Então, há mais necessidade de você se defender ou você pode ter uma tranquilidade que terá um policial militar, um policial civil, um policial federal, a guarda municipal ao seu dispor ali para te defender. Nós temos mais visto morte de pessoas de bem, vítimas de criminosos, ou nós estamos vendo pessoas armadas matando criminosos e outras que não têm qualquer relação com o crime, acidentes. Se for o contrário, aí não justifica. Se nós estivermos diante de uma situação de segurança, está tudo certo, não está tendo, as mulheres não estão sendo vítimas, ninguém está sofrendo nenhum roubo, as tentativas de latrocínio não existem. Se nós estivermos nessa condição, não justifica você exercer a legítima defesa. Agora, se estivermos diante de uma situação de crise, em muitos casos, na segurança pública, está justificado o porte e a posse da arma, e você se defender, você está nos termos do artigo 23 do nosso Código Penal. Está escrito lá, não pratica crime quando o agente age. Em estado de necessidade é o quê? Ou eu mato ou eu morro. Ou legítima defesa, matei para não ter que morrer. E os agentes da segurança pública agindo no estrito cumprimento do dever legal. Está dentro dessas condições, não há de se falar em crime. Doutor Fábio, perdão, viu, que eu confundi na pergunta anterior. Diante, então, dessa fala
do doutor Flávio Fabiano. Qual seria a solução, já que ele deixou essa pergunta, né? A violência, ela vem crescendo ou ela vem diminuindo? Por um lado, há um sentimento de extrema insegurança em todos nós, né? Estamos falando dos capixabas, dos brasileiros. O que fazer, então? Várias coisas, várias tentativas já foram adotadas, várias tecnologias, e ainda assim a gente não vê uma eficiência. E acaba que o Estado transfere para o próprio, já vem fazendo isso, vem transferindo para o próprio cidadão cuidar, preservar da sua segurança. Tanto que a gente instala câmeras, a gente coloca cerco eletrônico, a gente melhora o muro da nossa casa e por aí vai. O que mais poderia ser feito então? Essas são as questões que o cidadão tem que fazer. Promover a segurança com câmeras. Agora, armar a população, eu reitero, não é a solução. Nós não conseguimos discutir política hoje. Vamos armar a população que não consegue discutir política. Então, assim, isso por si só já responde qualquer tipo de pergunta. Nós estamos numa sociedade com várias pessoas com dependência de álcool, né? A gente tem pessoas que, com acesso a essa arma, ela é muito fácil, pode se tornar fácil, e isso tem um descontrole. Imagina um grupo de policiais cumprindo mandado de busca e apreensão na casa de um cidadão descontrolado e que está armado. Olha como você está expondo esses agentes de segurança, os seus vizinhos, às vezes uma discussão por causa de um cachorro. Nós tivemos isso agora, né? Então, tivemos uma outra discussão em Colatina por conta de uma cerca e morreu uma pessoa. Então, concordo com a questão da violência crescente. Isso é dioturno. As autoridades estão fazendo o que é possível, mas armar a população não é uma boa ideia. Eu acho uma péssima ideia e que isso tá no nosso dia a dia. Por outro lado, o bandido também, quando vem fazer uma abordagem a uma pessoa que está no veículo, no sinal, ele já não tem uma certa sensação de que ele ganhou porque ele imagina que a outra pessoa não está armada? Olha, o bandido, ele sempre age com efeito surpresa. Muitas vezes você é armado, você perde o carro e às vezes tentando reagir perde a vida. Então, se a gente for falar de procedimentos, na maioria das vezes, quando você é vítima de um assalto, você ignorou alguma norma de segurança e o efeito surpresa, ele é sempre daquele que está planejando efetuar um crime. Então, a arma, ainda assim, não justifica. A arma não vai evitar assalto, né? Em algumas situações, né, que são algumas pessoas que se sentem ameaçadas, que estão numa profissão de risco, elas podem, no meu entendimento, ter não só a posse, tem que ter o porte e andar com essa arma em pronto emprego. E treinados. E mesmo assim, corre o risco de você ser surpreendido e morrer tentando reagir a uma abordagem de um criminoso. A gente tem aqui várias participações, eu vou abrir mais espaço para a gente ler a sua interação. Tem uma pessoa que diz: boa tarde, Alberto, eu sou contra ter arma em casa ou em qualquer lugar. Armas são só para polícia ou soldado, né? Tem uma outra pessoa que diz: a fala do Dr. Fábio Marçal é perfeita. Uma arma não pode estar nas mãos de qualquer pessoa, né? É necessário um preparo para adquirir uma arma de fogo, não esquecendo os princípios de segurança para o seu manuseio. Tem uma outra pessoa que fala que é a favor da liberação, mas com cautelas necessárias, pois há vários artigos científicos comprovando que 70% dos crimes cometidos são provenientes de armas ilegais. No Brasil, o número de mortes por disparos de arma de fogo só perde para os acidentes com veículos no trânsito. Tem uma outra pessoa que também participa com a gente, é o Antônio, esse se identifica, ele é lá de Vila Velha. Ele diz: eu sou a favor de ter uma arma dentro de casa, porque se todo mundo tivesse uma arma dentro de casa, ninguém roubava ninguém. Cada um está aqui participando, mandando a sua opinião. E aí o senhor, já que tem esse comentário do Antônio, falando de ter arma dentro de casa. O senhor disse agora há pouco, doutor Flávio Fabiano, a respeito de mulheres em casa, ali sozinha. Mas aí, por outro lado, o número que a gente luta diariamente contra, que é o de feminicídio, isso não poderia aumentar ainda mais? Roberto, você leu 3 opiniões aí. As 3 convergem. Essa que é a parte interessante.
as pessoas, eu sou contra, eu sou a favor. O que é a favor fala, eu sou a favor de se ter uma arma. A que é contrária falou, ó, 70% dos crimes são com armas ilegais. A arma é ilegal, gente. Se você for pego com uma arma ilegal, sem autorização para porte da arma, sem autorização para porte, você vai ser preso, independente da idade. Você não está autorizado. A outra pessoa comentou o seguinte, é necessário capacidade. Para você ter o porte ou a posse de uma arma, os requisitos são idade, 25 anos, demonstrar habilidade no manuseio da arma, demonstrar efetiva necessidade. Então, essas pessoas aparentemente concordam. Só disseram que discordam. Mas o argumento delas é de que eu sou a favor, desde que esteja preparado, desde que esteja se defendendo, desde que a arma seja legalizada. Não disseram com essas palavras, mas o sentido que elas disseram foi nesse sentido. O feminicídio, se uma mulher... as armas de feminicídio, os crimes, eles são cometidos geralmente com armas legais ou ilegais? Com armas compradas numa loja legalizada ou armas provenientes de contrabando ou de qualquer outro crime? Geralmente, armas de origem ilícita. Um outro ponto, só reiterando, voltando melhor, naquela situação da criança que foi vítima, nós temos alguns problemas ali. As pessoas não têm habilidade, não tinham autorização, não tinham, muito provavelmente, o registro da arma. E outra coisa, o cidadão, a pessoa física, não é autorizada a vender a arma, a comercializar a arma. Somente empresas registradas que podem fazer isso. Se você compra uma arma, ela é de porte de uso pessoal seu, exclusivamente. Ela não se aceita a transferência de registro ou da arma para terceiro. Você não tem autorização para comercializar. E acabou. Se você sai disso, você pode estar cometendo um crime. Entendeu? Então, é necessário... Uma mulher vítima de violência, se ela tem um recurso, ela vai se defender. Olha, eu agradeço imensamente a participação de vocês. É um debate que a sociedade precisa entender os prós e os contras e a gente agradece muito pela opinião de vocês, viu? Uma boa tarde, muito obrigada. Boa tarde, à disposição sempre. Tá certo.